Bom, minha gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos nesse encontro maravilhoso com a nossa querida mestra Angélica Oliveira, que vai nos presentear hoje com uma masterclass maravilhosa e teremos a presença dela online no nosso congresso. Angélica Oliveira dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma apresentação aqui bem simples, que ela é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheci na minha vida. Foi através dela que eu tive o primeiro contato com a constelação familiar em Madrid, na Espanha. Ela me recebeu e parecia que a gente já se conhecia há uma eternidade. Fizemos muitos projetos juntos e ela ama o nosso país e eu com certeza amo o país dela, que tive a honra de conhecer todo o trabalho dela. E para mim é uma honra, depois de tanto tempo, a gente estar aqui retornando em mais uma Masterclass. Hoje não é live, é Masterclass, então aproveitem bastante, que é um momento ímpar. E eu deixo com vocês a Angélica Oliveira, e o Matias vai estar traduzindo ela. Muito obrigado, Matias, muito obrigado, Angélica, e boa Masterclass para todos vocês. Bueno, para mí es un honor estar en este congreso y Olá, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje para esta masterclass e também no congresso. amo profundamente a Brasil, amo su creatividad, su alegría, su entrega a la vida, porque Eu amo, cuando yo llegué a Brasil, esto fue lo que yo sentí. eu amo profundamente o Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, o que eu senti foi essa alegria, criatividade e entrega à vida. Y bueno, ahora en época de crisis y en época de tantos cambios, donde los órdenes que nosotros considerábamos ya fijos y que nos daban estabilidad, se han pues derrumbado en muchas áreas de nuestra vida. E nesses tempos de crises, onde as ordens que anteriormente considerávamos estáveis, e vemos agora que essas mesmas estão se deteriorando em várias áreas da nossa vida. Y cómo mirar esta nueva era, Então, esta como nueva etapa en la que se requiere muchísima serenidad y muchísimo compromiso para seguir adelante. E como então olhamos para essa nova era? Como que continuamos mediante dessas mudanças e o que se requer para irmos em frente? Y una de las implicaciones más profundas de este tiempo, con este marco de inestabilidad, es que emergen heridas del pasado. E o que eu marco dessa fase que estamos vivenciando são as feridas do passado que estão emergindo. Porque el contexto de incertidumbre y de inestabilidad lo que hacen para nosotros es colocarnos en un lugar donde nos sentimos así, con mucha inestabilidad y con mucha incertidumbre. Porque certamente, por causa desse marco de incerteza e de instabilidade, é o que nos faz nos sentirmos nessas diversas áreas essa mesma incerteza e também instabilidade. Y entonces las heridas del pasado, donde nos sentimos así, con inseguridad e inestabilidad, esas emergen automáticamente por este campo de incertidumbre e inestabilidad
que estamos viviendo ahora. E por esse campo que estamos vivendo agora de instabilidade e incerteza, é que ressurgem essas mesmas feridas ligadas ao sentimento que tivemos de incerteza e instabilidade. Y entonces me pregunto, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál Então, es el desafío y cuál es la oportunidad? então eu me pergunto o que vamos fazer com isso? Qual é o desafio e qual é a oportunidade? Y el desafío es cómo vivir la vida ahora de maneira Vamos fazer para paradójica. Vou pegar de rosto com o Roberto, né? Branca. Então fez a branca e Um momento, por favor. Alguém está. Ok. Te pido que por favor abras tu micrófono otra vez, Angélica, que cortamos los micrófonos de los participantes para que no tengamos una interferencia. Apenas ábralo otra vez tu micrófono. Aquí, eso. Ya, listo. Eso. Ok. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Gracias. Bueno, ¿cuál es la oportunidad de vivir en este tiempo y cuál es el desafío? Então, qual é a oportunidade e qual é o desafio de viver exatamente nesses tempos? Y cómo es tiempo de sanar. E como também agora é um tempo de cura. Y el tiempo de sanar es transitar el dolor, transitar las heridas. No podemos ir sanando si no las vamos transitando. E isso significa transitar essas feridas e transitar por esta dor, porque não conseguimos curar sem esta mesma transição. Y en realidad, en todos los procesos terapéuticos a los que yo he entrado y he participado, la sanación no es específicamente sano esta herida. No es así. E não é assim. Em todas as minhas experiências, onde eu fiz um trabalho terapêutico ou experienciei um trabalho terapêutico que curamos a ferida ou que nós nos curamos só por olhar para a ferida. Não é assim. Estamos caminando, transitando y sanando. É que estamos em caminho, estamos em transição e estamos curando. No es un proceso de curar esto y ya. Eso no existe en el proceso del ser humano. Então, no processo do ser humano, não é que simplesmente curamos algo e acabou. Isso não existe. Existe el camino de sanación. Sano, emerge algo, voy sanando, voy caminando y voy sanando permanentemente. Existe um caminho de cura, existe caminhar e curar, ir curando e caminhando. É um processo permanente. ¿Y cómo hacerlo? Es entre todos, con una red de sostén. No se puede en soledad, no se puede solos. E como isso funciona? Funciona entre outros. Isso não funciona sozinho, não funciona em solidão. Y por eso este proceso de ir sanando como voy caminando es un proceso de apertura en las constelaciones, veo una dinámica y la voy sanando. Y esta dinámica me abre otra dinámica y voy sanando.
Então, exatamente nessa ideia de processo onde eu vou caminhando, eu vou curando, é que se abre para mim no campo da constelação algo que eu posso ver, eu posso curar, e por ver e curar abre uma outra dinâmica que eu também vou ver novamente e vou poder curar novamente. É uma coisa contínua. Y emerge en este proceso de inestabilidad, emergen las heridas del pasado y esa es la gran oportunidad que tenemos ahora de purificar, sanando las heridas del pasado y emerge otro proceso y vamos sanando. Então, nesse contexto da instabilidade, a grande oportunidade que de fato temos é que podemos deixar emergir essas feridas do passado e, através de curá-las, essas feridas emergem essas outras dinâmicas que novamente nos levam a caminhar e curar. Para Bert Hellinger eran implicaciones en el sistema, estamos implicados, estamos metidos en esta dinámica. Então, para Bert Hellinger, era que estávamos emaranhados, ou ainda, como se diz em espanhol, implicados, ou seja, estamos envolvidos, metidos dentro dessas dinâmicas. Y estas dinámicas están determinadas por las heridas que ahora podemos llamar también traumas, las heridas del pasado. E também podemos chamar, então, essas dinâmicas que foram, na verdade, impulsionadas pelas feridas do passado de traumas. Traumas são feridas do passado que atuam. Y ante una herida del pasado, yo respondo de alguna manera, que es mi manera favorita. E diante de uma ferida do passado, a forma como eu reajo a essa ferida é a minha forma favorita, meu jeito favorito de responder. Y bueno, puedo responder huyendo de la situación. La fórmula más fácil es cambiar de tema. Eso no lo quiero abordar ahora. A forma de reação, por exemplo, pode simplesmente fugir, ou uma maneira bastante simples também é trocar de tema. Ou seja, eu não vou agora me dedicar a isso, eu vou para outro tema. O me levanto y me voy. Ou simplesmente levanto e vou embora. Eso es huir, evasión, no lo quiero mirar. Isso é fuga, é uma evasão, é o que eu não quero ver. Y bueno, eso, pues hay quienes pueden tener esta dinámica favorita para no enfrentar esta herida. Então, existem aqueles que têm essa dinâmica favorita justamente para não enfrentar a verdadeira dinâmica. Otra manera de evadir esto, de salirse, es defenderse rápidamente. Darda, tú tienes la culpa porque yo hice esto porque tú lo hiciste así. Y claro, por eso yo respondí así. Y entonces echo la culpa, me defiendo, saco argumentos y me vuelvo una abogada de la herida para defender la herida, no para sanarla. E uma outra maneira que é favorita também é a defesa. Eu vou entrar na defesa, ou seja, eu vou falar, não, a culpa é sua, e eu fiz isso porque você fez aquilo, e eu, na verdade, vou entrar numa defesa onde eu me torno advogada ou advogado da ferida, e não para curá-la, para defendê-la. Y entonces no hay solución, no hay sanación. No hay un proceso de entrar a sanar este processo que me paralisa. Então, não existe uma solução, não existe uma cura, um processo de cura, porque eu estou dentro de uma dinâmica que me paralisa. Y bueno, otra dinámica que puede ser es me pongo débil y me paralizo, no quiero saber nada, pero no me puedo mover, no
no tengo energía para avanzar, es una paralización ante la situación. E uma outra maneira também é que eu me enfraqueço, eu simplesmente me paraliso e diante da situação eu fico parado em uma paralisação. Y otra que les confieso que esa que les voy a decir es mi favorita. E agora eu vou confessar para vocês a minha favorita, tá bom? Essa é a minha. Es la que a mí me saca. Y esta es un colapso. Quedo colapsada, quedo como en un frigorífico, como congelada. Uhum. Congelada. Então, é um colapso. Um colapso é como você estivesse congelado dentro de uma geladeira. Você fica completamente congelado diante da situação. Y bueno, y esta, cada dinámica que me hace que hace de autodefensa para mí ante la herida del pasado, ante el trauma, estas maneras, estas dinámicas no me permiten entrar al proceso de sanación. E são esses mecanismos de autodefesa diante dessas feridas do passado, que são os traumas, que não me permitem entrar nesse mesmo processo de cura. Entonces, no avanzo, no evoluciono, y lo que no evoluciona se deteriora. O sea, cada vez que no entro a un proceso de sanación, la herida se hace más profunda, se talla, duele más. Então, o que acontece se eu não entro nesse processo de curar é que eu, na verdade, o que não evoluciona se deterioriza, ou seja, é um processo onde a ferida, na verdade, fica ainda mais profunda, ela fica ainda mais, como se dissesse que cortássemos ainda mais fundo e estamos diante de algo que só piora. Sí, y bueno, cada vez que nosotros no sanamos una herida, deterioramos las relaciones a nuestro alrededor. E deterioramos com isso também as relações em nossa volta ao não fazermos o movimento de cura. Y bueno, podíamos en esta etapa de crisis, de incertidumbre, de derrumbes como los terremotos en Venezuela, donde se perdieron casas, todo se perdió. En este proceso, como nosotros, en nuestro proceso interior, donde quizá algunas relaciones se derrumbaron, algunas relaciones ya se trastocaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A pergunta é, diante desse contexto de incertidão e instabilidade, onde existiram momentos de impacto ou até coisas que foram derrubadas até, como agora vimos na Venezuela com os terremotos, onde pessoas perderam as casas, perderam tudo, ou seja, onde inclusive relações foram derrubadas. O que vamos fazer e como podemos fazer isso? Otra vez, el primer punto, les voy a proponerles 4 puntos importantes. E aqui eu vou propor para vocês 4 pontos importantes. El primero es, no se puede en soledad, tenemos que compartirlo, hablarlo. Historia contada, historia en proceso de sanación. Um primeiro ponto é que não se pode fazê-lo sozinho. Não se pode estar só. A história que se conta, que se compartilha, é uma história que se pode curar. Porque yo me estoy escuchando en la historia y alguien está enfrente escuchando y el que escucha también tiene una función importantísima, es
escuchar y decir sí. E esse momento onde eu me escuto falando, é muito importante falar para alguém, porque a pessoa que escuta, a pessoa da escuta é a pessoa que essencialmente diz para tudo isso que eu digo, sim. Y contar la historia, la narrativa de ese proceso que me dolió mucho, esa partida de alguien que me dolió mucho, esa separación, ese divorcio, esa salida de un empleo que me gustaba mucho, o sea, todo ese derrumbe de una estructura que yo ya tenía fija y que me sostenía, que ya no está. Então, tudo isso que o outro pode escutar e onde eu posso contar a história daquilo que foi a dor da perda, a dor da separação, a dor do divórcio, a dor desse lugar de trabalho onde eu gostava de trabalhar, onde aquilo que eu tinha como estrutura fixa ou de estabilidade foi derrubada. Y nuestro cuerpo responde de una manera repetitiva. Quizá me duele la cabeza, me duele el intestino, se me baja la presión, se me sube el azúcar. De alguna manera, nuestro cuerpo responde. E de uma maneira ou outra, o nosso corpo responde, seja dor de barriga, seja dor de cabeça, seja pressão alta, não importa, o nosso corpo vai ter sua resposta. Y bueno, y tiene que ver con una respuesta ya aprendida que se va repitiendo. E isso tem a ver com uma resposta já aprendida que se repete, e vai se repetindo. Y bueno, voy a contar algo personal que a mí me impactó mucho porque a pesar de yo haber incursionado en varios procesos terapéuticos personales o de trabajo, no lo había distinguido. E quero compartilhar algo bem pessoal com vocês aqui, porque mesmo que eu já tinha entrado em vários processos terapêuticos, tanto pessoais como de acompanhar outros em trabalhos, eu não tinha chegado a esse ponto de distinção. Y bueno, Matías fue un testigo de este descubrimiento, ¿verdad, Matías? Estábamos en Teotihuacán, en las pirámides. E Matias e eu estávamos em Teotihuacán, que é aqui perto onde eu vivo, onde estão as pirâmides, e Matias então foi testemunho desse processo. Y bueno, yo había tenido un golpe muy fuerte y las piernas, sentía como las piernas se me doblaban, no podía caminar, y entonces este golpe tan fuerte que recibí emocional, profesional, familiar, me doblou las piernas. Uhum. Então foi como se eu tivesse perdido o chão, tivesse perdido as minhas pernas, e onde eu, pelo golpe que eu senti, esse golpe que foi um golpe profissional, ele foi um golpe pessoal, ele foi um golpe familiar, tivesse dobrado minhas pernas. Y no podía levantarme, no tenía fuerza para caminar. E não podia me levantar, não podia nem ter força para caminhar. Era una debilidad que no entendía. E isso era algo do meu corpo, uma debilidade que eu não compreendia. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad? Cuando yo sentí por primera vez esa manera de salirme, defenderme del trauma y cómo me colapsé. Yo me colapsé con las piernas se me quedaron paralisadas. E então, quando que foi que eu tive essa primeira resposta? Quando que foi que eu tive essa defesa, de autodefesa, a primeira vez? Porque, de fato, eu não podia mais me levantar, ou seja, as
pernas ficaram dobradas e não podia mais caminhar. Y bueno, entonces me costaba mucho trabajo caminar. Fuimos hay un hotel que para mí es como parte de mi casa en Teotihuacán. Fui allá, Matías estaba conmigo y recordé algo, no sé ni por qué, pero recordé un evento en donde las piernas fueron las protagonistas. E então, o que aconteceu que nós fomos para esse lugar, um hotel em Teotihuacan, que é como se fosse minha segunda casa, de tão conhecida que é. E então eu fiz a conexão com o momento onde as pernas tinham esse papel principal. Y bueno, yo tenía 16 años, mi padre estaba en la cárcel y era el día de la Nochevieja, un 31 de diciembre de 1970. Então, o que aconteceu? Eu tinha 17 anos e eu estava na prisão onde meu pai estava. E era o último dia do ano, era 1970 e era o dia 31 de dezembro. Y ese día había muchos presos políticos en esta cárcel, la más terrible, y era un palacio, le decían el Palacio Negro de Lecumberri. Era una cárcel de terror. E essa prisão era uma prisão muito, muito difícil, muito terrível, muito temida pelas pessoas que chamavam essa prisão de o Palácio Negro. E havia muitos presos políticos naquela época. Y por una estrategia gubernamental, ese día que era de fiesta y que pues todos los mexicanos estaban celebrando, iban a celebrar el Año Nuevo, en ese momento hay una estrategia para pues deshacerse de los presos políticos. Então, houve uma estratégia governamental, porque naquele dia havia, como em todos os lugares, no México também, muitas pessoas que estavam se preparando para o Ano Novo. Então, a estratégia do governo foi se desfazer desses mesmos presos políticos naquele dia. Mi padre estaba acusado por un fraude sindical, era un político, pero no político de Estado. Uhum. E meu pai foi feito prisioneiro devido a uma sentença de fraude sindical, que sim tinha algo de político, mas não político governamental ou de alguma implicação com o governo. Entonces, en la cárcel abren las rejas de los presos más peligrosos que están encerrados, los dejan salir, les dan palos, les dan pues armas incluso, y matan a muchísimos presos políticos dentro de la cárcel. Naquele dia, então, os presos mais perigosos da prisão foram armados, recebiam armas, os paus, mas também outras armas, inclusive armas de fogo, para então matarem esses presos políticos dentro da prisão. Y salen los helicópteros arriba, las alarmas, todo, y nosotros nos quedamos pues ahí dentro de la cárcel donde mi papá estaba. E nós, a família toda, ficávamos na cela do meu pai, porque estávamos de visita, dispararam os alarmes, ouvíamos o barulho de helicópteros que vinham voando por cima. Y bueno, termina el tiroteo, la masacre, y ya se empiezan a anunciar que tienen que salir todas las visitas de los presos, pero cuando mi mamá, mis hermanos y yo salimos, mi mamá dice, mételos dentro de tu abrigo para que no vean. Era todo el camino, saltamos los cadáveres de todos los presos que fueron muertos ahí.
Quando então terminou o tiroteio, quando acabou o massacre, liberaram as visitas dos demais presos para poder sair da prisão. Então, quando eu, minha mãe e meus irmãos saímos da cela, minha mãe disse para mim: cubra os seus irmãos com a tua jaqueta. E enquanto nós andávamos, nós tivemos que pular por cima de todos os cadáveres que estavam ainda no chão. Y cuando salimos, mi madre al entrar al auto, voltea y nos dice, de esto ni una palabra a nadie. Então, quando entrávamos no carro, minha mãe se voltou para todos nós e disse: disso nenhuma palavra para ninguém. De ahí fuimos a casa de una tía que tenía la fiesta de Año Nuevo y entramos como si no hubiera pasado nada. E fomos para a casa de uma tia que tinha organizado a festa de Réveillon e entramos na casa dela como se nada tivesse acontecido. ¿Dónde se quedó el trauma en mi cuerpo? Onde ficou o trauma dentro do meu corpo? En las piernas, Nas minhas pernas, saltando los muertos. pulando sobre os Ajá. mortos. Entonces, cada vez que yo tengo un asunto muy difícil, las piernas se me doblan, Então, toda porque vez que eu ahí está el dolor. enfrento então uma situação muito difícil, é assim que eu me sinto, minhas pernas perdem as forças, porque é ali que eu toco nessa mesma dor Y me colapso. e colapso. Entonces, descubrir esta dinámica fue muy reveladora para mí, porque ahora sé que ahí voy a recibir el golpe, lo concientizo, me miro y digo, ya soy mayor, ya pasó, ya esta historia ya pertenece incluso a la historia de mi país, a la historia política de México. Então, quando eu agora me dei conta e me conscientizo cada vez mais dessa mesma dinâmica quando eu recebo um golpe, eu posso olhar para isso e dizer, bem, eu sou mais velha. Isso já aconteceu, isso já passou, faz parte da minha história, inclusive faz parte da história do meu país, faz parte da história do México. Y son heridas que tienen que ver también con un colectivo. Então, tem aqui também feridas relacionadas a um coletivo. Y en una separación o en un divorcio, quien comparte la herida son los hermanos, la madre, los abuelos, porque cuando hay un divorcio, el divorcio es para toda la familia. La muerte de alguien es para toda la familia. La desaparición de alguien es para toda la familia. Então, quando acontece a separação, quando acontece o divórcio, isso é compartilhado com os irmãos, com os pais, com os avós. E isso é o que acontece com todos, ou seja, a separação e o divórcio acontecem entre todos para toda a família. O desaparecimento de alguém é para toda a família, a morte de alguém é para toda a família. Y las heridas individuales se vuelven de pareja, familiares, de los hijos. Las heridas más grandes se vuelven del colectivo y hasta del país. E as feridas, então, essas feridas, sejam no casal, seja na família, seja com os filhos, essas feridas individuais, fazem parte, então, desse coletivo e passam a fazer parte de um país, inclusive. Entonces, de ahí la primera premisa de que necesitamos sanar, ir sanando en colectivo, porque si nosotros vamos contando la historia, yo ese día que estábamos comiendo, Matías y yo, y me recuerdo y la conté la historia,
fue para mí muy reveladora porque fue contar la historia ya a los 72 años con una perspectiva histórica del país, con una narrativa diferente, y entonces pude comprender a la jovencita de 16 años que salió de la cárcel donde estaba su padre saltando muertos. Então, eu só consegui aos 72 anos realmente compreender essa jovem de 17 quando eu contei essa história para o Matias e pude me dar conta de como foi essa ferida que precisa ser contada para alguém, para eu poder escutá-la, e como foi para essa jovem sair da prisão, tendo visitado o pai e pulando sobre os corpos. Então é coletivo, nós caminhamos e curamos em forma coletiva. Esse é o primeiro ponto. Ese es el primer punto. El segundo punto es cambiar la narrativa. Então, o Cambiar, segundo ponto transformar la historia. é mudar essa narrativa, é transformar essa mesma história que contamos. Ahora yo puedo contar la historia y a distancia veo a la jovencita de 16 años que no pudo darse cuenta de lo que le pasó y no pudo contarlo. Então, agora, a essa distância, com a minha idade, eu posso olhar para essa jovenzinha e eu posso compreender que ela não pôde contar sua história e que não se deu conta daquilo que tinha acontecido com ela. Y puedo mirar qué aconteció con mi madre, qué aconteció con mi padre, qué aconteció con mis hermanos. Y de esto no se habló de una palabra durante muchísimos años. E posso ver o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com minha mãe, o que aconteceu com meus irmãos, e disso não se falou por muitos anos. Y es una historia que se guarda con todo el dolor y la incomprensión de lo que estaba pasando. E é uma história que então fica guardada com toda a dor e toda a incompreensão sobre o que aconteceu. Y entonces el segundo punto es cambiar la narrativa y mirar todos los factores que ocurrieron y comprender que para mi mamá era una amenaza y un peligro que nosotros hablásemos de eso. Por eso se silencian las historias, porque se consideran peligrosas. E, portanto, é como começamos a mudar a narrativa e da história, porque agora que nós podemos também considerar que essas histórias ficam caladas ou silenciadas, porque são consideradas ameaçadoras ou perigosas. A minha mãe tinha plena consciência de falar disso era, então, perigoso ou ameaçador para essa época. Y también no hablamos porque nos duele muchísimo hablar sobre algo, entonces no queremos tocar el dolor. Es como, está la herida, me duele, pero no la miro y no hago algo para que vaya sanando. É um processo de cura, é como se eu não estivesse olhando para essa ferida que existe, porque me dói falar disso. E então é importante que estejamos conscientes dessa dor que então se olha ao falar da história e ir curando. É um processo de cura, caminhando e curando. Y el tercer punto es mirar en qué nos fortaleció ese tránsito, ese asunto, ese evento tan difícil de asimilar, en qué nos fortaleció. E o terceiro ponto é se perguntar em que me fortaleceu esse acontecimento, evento, isso que foi essa transição, esse trânsito, em que ele me deu força. Y el cuarto es reconocer
cómo fue. Llegamos al punto más importante de Hellinger de reconocer cómo fue, aunque haya mucho dolor, mucho misterio, mucha incomprensión y nos parezca hasta cierto punto inexplicable. E no quarto ponto, chegamos ao ponto essencial, que é de Bert Hellinger, e que é reconhecer tal como foi. Mesmo se chegamos a esse ponto de incompreensão ou de algo que parece inexplicável. Então, chegamos no quarto ponto, reconhecer assim como foi, mesmo com toda a dor. Porque en este tiempo van a emerger situaciones que en el pasado nos dolieron mucho y que están guardados en un cajón de nuestro cuerpo, en un cajón de nuestro corazón, pero que están ahí sin resolverse y que nos afectan en nuestro presente. E nesses momentos e nesses tempos, o que estamos sentindo é que se abrem essas caixas, a caixa do corpo ou a caixa do coração, onde estão essas velhas feridas que não ficaram curadas e que hoje têm o seu efeito no nosso presente. Y bueno, por eso este tiempo es de desafío y de oportunidad. Por isso que vivemos em tempos de desafio e de oportunidade. Y el desafío se sostiene y se camina en compañía. E esse desafio é algo que se sustenta e com que se caminha em companhia. Por eso los procesos terapéuticos de purificación, de sanación son tan importantes y hay tantos procesos, tantas maneras para ir sanando. E por isso que existem tantas abordagens e processos terapêuticos para que possamos, de fato, ir e curar curando. Y la frase que yo quisiera que pusieran en su corazón es sanar sanando. E essa é a frase que eu gostaria que vocês colocassem para dentro dos seus corações. Curar curando. Y irnos acompañando en este proceso de la vida. E nos acompanhando nesse processo da vida. Porque no es sano y ya. Porque não é que así. Eu curo algo e acabou. Não, não é assim. No. También la sanación, esto es lo más hermoso de este proceso, también la sanación nos coloca en una implicación de sanación y de fortaleza para el alma. Si vamos sanando. O bonito de uma cura é que essa mesma cura nos leva para outro emaranhamento, para que possamos entrar em outra dinâmica e ir curando. É um caminho de cura. Y este camino de curación es la vida. E esse caminho de cura é a vida. Entonces, yo los invito a acercarse al proceso terapéutico y de sanación que más vaya acorde a su corazón. Então, eu convido cada um de vocês que vocês realmente entram nesses processos e entram nesse processo terapêutico com algo que realmente vai de acordo com seu coração. Y que las historias requieren ser contadas. E as histórias precisam ser contadas. Y cada historia
ha tenido un lugar en un tiempo y en un espacio. E cada história tem tido seu lugar em um tempo e um espaço. Y desde el corazón podemos decir, sí, así fue y así fue perfecto para ese tiempo y para ese espacio. E só assim podemos chegar a dizer de coração, sim, assim foi perfeito para esse tempo e para esse espaço. Y bueno, sanar sanando en compañía y haciendo una renarrativa de nuestras historias para el bien común. Curar curando em companhia e recolocando as narrativas para uma cura em coletivo. Entonces, así yo termino esta participación que ha sido muy emotiva para mí y que yo les comparto que a todas las edades y en todos los tiempos vamos sanando. E então, hoje eu termino aqui essa minha contribuição a vocês e digo também a qualquer idade, em qualquer momento, nós temos essa oportunidade de curar curando. Y bueno, tenemos entonces unos minutitos para quizá algunas preguntas. ¿Te parece, Ignacio? ¿Te parece, Matías? Sim, então temos alguns minutos, tá, gente, para algumas poucas perguntas, tá? A Angélica ainda está um pouco disponível conosco aqui, então quem gostaria de fazer uma pergunta de preferência, por favor, levantar a mão aqui pela sua tela, para que possamos ver a pessoa, e será que gostaria de fazer fazer a pergunta, por favor, diretamente para ela aqui, a Jiminy, desculpa. Se você puder também, por favor, abrir seu vídeo, Jiminy. E nós vamos, então, ativar o seu som também para você fazer a pergunta para a Angélica. Você consegue? Jiminy? Ok, enquanto a Jiminy abre a tela dela. Ah, ok, conseguiu, que bom. Tá bom, vamos lá, Jiminy, por favor. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim, olá. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Serviu muito. Eu sou consteladora e fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre essas dinâmicas preferidas, a forma como você trouxe, Angélica, sobre esse lugar que a gente vai como uma tendência, né? Que é o mais fácil para a gente. Eu queria te escutar um pouquinho. Sí, si pudieras, por favor, profundizar un poquito, Angélica, esta manera preferida que nosotros tenemos, eso que dijiste sobre nuestras dinámicas preferidas, por favor. Gracias, muchas gracias. Obrigado, Jimmy. Obrigada. Lo importante es la autoobservación. O importante é que a autoobservação Es cómo respondo yo. é como que eu respondo, não? Y como respondemos se nos hace como muy normal, como a mí ahora que he tenido situaciones muy difíciles, sentía la debilidad en las piernas en automático. Então, é como se fosse algo que muito normal, muito automático, como no meu caso, por exemplo, nessas situações muito difíceis que eu vivenciei há pouco, né? Foi justamente essa parte do meu corpo, as minhas pernas, que se debilitaram. Y entonces cuando yo me doy cuenta de que esto se repite, me empiezo a preguntar de dónde viene y fue cuando nosotros le hacemos la pregunta al inconsciente, eso es muy bonito porque es como entrar a nosotros mismos,
o en una constelación que preguntamos y a veces el representante se cae, le duele las piernas, se le paralizan los brazos. O sea, ahí nosotros podemos tener una información valiosísima de por dónde está el trauma guardado en el cuerpo. Então, é exatamente como nós nos damos conta, por fazermos essa pergunta, de onde que vem isso, que eu estou me dando conta agora, e podemos, talvez, nesse processo, ou por causa de uma constelação, onde vemos, por exemplo, no meu caso, um representante, ele cai ao chão, ou acontecem coisas como, por exemplo, os braços congelados, ali podemos, então, perceber qual que é a origem dessa ferida ou desse trauma. Y bueno, hay muchas teorías de trauma ahora. Gabor Mate hace un trabajo muy interesante de investigar sobre los efectos de nuestra presencia ante una situación difícil de abordar. E, por exemplo, existem várias abordagens hoje em dia de trabalho com traumas. O Gabor Mate é uma dessas pessoas que, por exemplo, também fala que a questão, por exemplo, é de como estivemos presentes, como foi a nossa presença diante dessa situação e desse ocorrido que nos impactou tanto. Como foi a minha presença ali? Alguien está, un ejemplo, un pequeño de 10 años, de repente ve a sus padres peleándose y se mete debajo de la mesa. Por exemplo, temos um menino de 10 anos que vê os próprios pais brigarem e ele se coloca abaixo de uma mesa para se esconder. Entonces, esa misma dinámica se va repitiendo. E então, essa mesma dinâmica vai se repetindo. No quiero ver. Eu não quero ver. Acá en mi caso lo tienes que transitar a fuerzas. E no meu caso, los muertos. Si foi no te salvas. Ter que, a forças, ter que caminhar, ou seja, ter que passar, inclusive, pelos corpos mortos, caso contrário, eu não teria sido salva. Y esa dinámica se repite cuando yo veo un asunto y digo, lo tengo que transitar. E isso é, então, quando acontece uma situação comigo e eu já digo, eu vou ter que agora passar por isso. Y se repite. E se repete. Entonces, es un área de investigación maravillosa dentro del proceso de las constelaciones. Incluso ahora, hace 3 semanas que estuve en Barcelona con un congreso de Gabor Mate, él está entrando en el proceso de las constelaciones, es al revés, ¿no? E é bem interessante esse processo dos traumas, porque nós podemos ver isso agora também na constelação familiar, e o próprio trabalho de Gabor Mate, 3 semanas atrás eu estive num congresso com ele está agora entrando nesse campo da constelação. Ele personalmente. Ele pessoalmente está fazendo a experiência dele. Entonces es muy bonito porque Yemery es como... él está descubriendo esto, pero hay abajo otra cosa. Então, ele está descobrindo isso, enquanto abaixo disso, obviamente, tem outra coisa. Ahora, el punto que yo quería, Jimeny, ¿lo digo bien, Jimeny? Sí. ¿Sí? ¿Tudo bem, Jimeny? Okay. Sí. El punto que yo quería en una hora abordar es que ahora en este contexto de incertidumbre, de los órdenes mundiales han cambiado, hay muchos cambios alrededor de nosotros, la oportunidad es mirar cómo nosotros estamos respondiendo, Jemery. Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de uma hora para falar sobre esses momentos de incertidão que estamos passando, ou instabilidade, né, mundialmente, a ordem mundial mudando, é que como é que eu respondo a isso? Como que podemos olhar de que forma que eu respondo a isso? E se lo descubren más jovencitas, como tú, Jimeny. Se pessoas como você, Jimeny, que são mais jovenzinhas, né, que podem descobrir isso agora. Seria muito lindo.
Não seria algo bem bonito. Y que las nuevas generaciones, y me conmuevo mucho, E as novas gerações, isso é algo que me comove muito, que puedan contar con nosotros, possam los contar mayores, conosco, que possam contar conosco os mais velhos. y decirles que aquí estamos. E dizer para eles, nós estamos aqui. Y que yo como maestra, como consteladora, los veo a ustedes jovencitos y digo, qué bueno que lo puedan descubrir. E né, nós eu que sou professora e consteladora, eu fico tão feliz, vocês tão jovens, podendo descobrir isso. Y que estamos aquí, E que Jimmy. estamos aqui, né, Jimene? Estamos aqui. Aunque esté en México, te Mesmo que miro y seja no digo, México, ay, qué bueno, qué eu vejo bueno. você e digo, ai, que bom, que bom. Y bueno, agradezco muchísimo que Ignacio me hubiera invitado porque para mí es un honor hablar para ustedes y contar mi historia, porque E é uma honra para mim poder aqui contar para vocês também a minha história e fico muito feliz que o Inácio me chamou. y bueno, pues gracias Ignacio, gracias Brasil, gracias a todos, a todos los jóvenes que están trabajando para sí mismos, porque si van sanando ustedes, vamos sanando todos. Então, agradeço vocês, agradeço ao Brasil, agradeço aqui pela presença e se estamos aqui curando, estamos todos curando. Todos nós. Y es Olha, en compañía. E é em companhia. Y muchas gracias, Matías, por la traducción y Agradeço a Nath besos pela tradução. a todos los que estuvimos aquí en este Zoom E del mando corazón y beijos del amor. para todos vocês aqui que estiveram aqui conosco para essa sessão aqui do Zoom de coração, com muito amor. um momentito, Angélica, por gentileza, porque vou passar a palavra à Aline para dar um recado que Angélica, que estará conosco em Brasil em dezembro, e nós teremos a presença dela no Congresso também, dia 14 e 15 de agosto. E eu vi o semblante das pessoas aqui, a emoção de todas elas, e foi uma honra ouvir sua história, Angélica. Uma honra ouvir você. Então, Aline, passa seu recado, por gentileza. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, maestra. Te amamos mucho. Gracias, gracias. Graças, maestra. Bom, pessoal, obrigada, Inácio, por essa oportunidade. A gente ama a Angélica, tudo que ela traz, né? Tem tanto significado para a nossa vida. E é um prazer poder dizer que ela estará conosco agora, os dias 4, 5 e 6 de dezembro, ao vivo, desde 2019. Maestra não vem ao Brasil, desde antes da pandemia, né? No encontro público. Então, a minha empresa, Vida Sistêmica, 4, 5 e 6 de dezembro, isso o Matias colocou. Tenho um prazer enorme de te trazer, maestra, também com essa faceta diferente de abordar o que ela abordou aqui hoje, né? Nós como um ser integral, né? A Angélica já é reconhecida mundialmente, a gente entrou em contato com ela, muitos de nós, pela pedagogia sistêmica, mas ela traz pela primeira vez também essa abordagem integral nossa, né? Como consteladora, como terapeuta, como essa pessoa que a gente olha e admira tanto. Então, eu e o Inácio vamos ter uma reunião ainda essa semana que vem, para a gente ter realmente uma condição especial para quem é do IBCF,
estarem conosco lá no Hotel Lex, dia 4, 5 e 6 de dezembro, ao vivo, 3 dias inteiros para a gente beber dessa fonte e encher a nossa alma de amor. Maestra, com você. Muito obrigada, viu, gente? Conto com vocês, espero. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Inácio, seu microfone está fechado. Oxe, eu falando para mim mesmo aqui. Olha, eu já falei para a professora no início que hoje é aniversário da minha esposa, por isso que eu estou aqui no carro falando, que eles estão na festa lá bagunçando. Mas, Angélica, além de ser uma honra estar aqui contigo, a gente revive muito de tudo que a gente passou esses anos todos aí, e volto a reverenciar que foi a primeira pessoa que me recebeu em Madrid, nessa história das constelações familiares, que nem me conhecia, nem sabia quem eu era, e nem eu sabia quem ela era, e foi incrível. Parecia que a gente já se conhecia de muitos anos, muitas vidas, muitas almas. Mas é um ser humano incrível, e eu agradeço muito seu tempo. Imagino que com certeza foi muito difícil passar por tudo isso, esse momento difícil, mas você pode ter certeza que aqui o Brasil a gente está de portas abertas. E eu lembro muito da época da Copa do Mundo de vocês vestirem a camisa do Brasil, que foi fantástico. Eu Y lembro se muito vestían da con gente los colores de Brasil en la última Copa y se que recuerda muy bien cuando estaban todos con la camiseta de Brasil. Então, a nossa segunda pele é mexicana. Então, viva o Brasil, viva o México, viva a Angélica Oliveira e viva a vida. Muito obrigado Sí, a todos e até o Congresso. y que Brasil Brasil se también ama. llegue, y que Brasil llegue a la final. Vamos chegar assim. Y Brasil llega a final, pessoal. Tchau, valeu. Até a próxima, gente. Bueno, Chao, que chao. se va a cruzar con México antes, pero también yo le voy a Brasil. Podem cruzar com o México antes, mas eu vou também torcer pelo Brasil. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Angélica. Te Chao, amo. chao, Tchau. chao.